Quanto custa morar dentro de um motorhome? Eu vou estar gravando esse vídeo aqui porque essa era a principal dúvida que eu tinha antes de morar, né? Afinal, eu gostaria de saber quais eram as diferenças relacionadas a gastos, como se eu estivesse morando em uma casa, se eu estivesse morando em um apartamento, enfim. Lembrando, eu moro hoje na Europa, principalmente em Portugal, mas a gente não fica apenas em Portugal, a gente viaja por outros países também. Então eu vou estar te passando valores aqui, que é basicamente os valores da Europa. Eu não acho que muda muito quando a gente fala do Brasil, tá? Quando você faz a conversão assim, a diferença não é tão grande, pelo menos para o meu estilo de vida. Então, eu vou estar falando basicamente, né, o que a gente gasta e principalmente quais são as maiores diferenças quando se trata de morar dentro de um motorhome ou morar dentro de uma casa ou apartamento. Então vamos lá. A primeira coisa, né, que eu já vou falar aqui, mas não é concreto, como eu posso dizer, não é um valor que é certo que vai ser o mesmo para mim, o mesmo para você, que é a alimentação. A alimentação, ela é basicamente bem parecida com o que você já gastava na sua casa ou você já gastava no seu apartamento. Cada pessoa vai ter o seu estilo de alimentação, do que compra, enfim. Então, a minha alimentação, eu gasto basicamente ali uns 300, 350 euros por mês. E isso também era basicamente o que eu gastava quando eu morava no Brasil. Então esse valor você não precisa ter em média para você. Porque se você é uma pessoa no Brasil que consome, como eu posso dizer, tem um gasto alto de supermercado, você compra coisas melhores, compra coisas de muita qualidade, então aqui vai ser a mesma coisa. Cada pessoa, né, cada família tem o seu custo com a alimentação. Eu estou falando a minha, fechou? Agora, um gasto dentro do motorhome que vai ser para igual, né? Para todo mundo. Obviamente vai depender do como é a sua situação de vida. Mas é a gasolina. Aqui a nosso motorhome, né, a nossa autocaravana, ela trabalha com diesel, é o famoso gasóleo aqui na Europa. E basicamente ali quando a gente não anda muito, igual esse mês principalmente, eu tive bastante coisas relacionadas a trabalho e eu tive que ficar com minha autocaravana parada. Eu viajei bem pouco, andei bem pouco, então eu gastei ali uma média de 50 a 60 euros no mês, beleza? Se eu for viajar, quanto mais a gente vai viajando, mais a gente gasta. Então aí você tem que fazer o cálculo, exemplo, tá 1,95, né, o litro do gasóleo. A minha autocaravana gasta 10 euros, 10 quilômetros, né, por litro. E aí você vai fazendo esse cálculo. Quanto mais você anda, mais você gasta, fechou? Agora eu vou falar de um gasto que é único da autocaravana, único do motorhome, que é os valores dos serviços. Para quem não sabe, né, a gente aqui tem 100 litros, um depósito de 100 litros de água limpa e um depósito de 100 litros de água suja. Essa água suja, que é água de tomar banho, água de lavar louça, a gente tem que jogar ela fora em alguns momentos. E não é permitido eu jogar no meio da rua, porque ela tem um odor, enfim. Então você tem que jogar em locais específicos. Aqui em Portugal tem alguns locais que são gratuitos sim, que você consegue fazer isso sem gastar nada. Mas muitos deles, né, principalmente na região sul de Portugal, que é na região da praia, você acaba pagando, mas você não paga apenas para jogar água suja, você paga também para abastecer água limpa. Então a média de valores, eu vou falar aqui na região de Algarve, fechou? Tem locais que eu pago 1 euro. Nesse 1 euro eu consigo colocar 100 litros de água limpa e consigo jogar 100 litros de água fora ou até mais. Isso ele não depende, né, de quanto a gente vai estar pagando. Eu posso estar jogando água fora conforme eu quiser ali. Eu consigo jogar minha sanita fora, que é as partes de xixi, cocô, essas coisas. Você consegue estar despejando ali também sem nenhum gasto a mais. Esse valor é de 1 euro em uma região daqui. Porém, na região que eu estou ficando, eu tenho que pagar 4 euros, porque é o único local disponível aqui e eles cobram 4 euros para fazer o serviço. Porém lá eu não tenho essa limitação de 100 litros de água limpa. Então eu tenho que colocar ali, eu posso colocar ali 150, 200 litros de água limpa. Exemplo, que eu queira encher minha água limpa enquanto eu estou lavando roupa, enquanto eu estou lavando louça, lavando motorhome. Eu posso estar fazendo isso. Diferente, né, desse outro lugar que é 1 euro. Beleza? Então vai depender de onde você está. E tem alguns locais aqui em Portugal que é gratuito. A água é gratuita, você joga tudo fora gratuito, joga sanita gratuito, sem nenhum problema. Então vai depender de onde você está.
Pela minha experiência, eu tenho que ir, né, vamos supor, eu tenho que ir 2 vezes na semana, vamos botar ali. Se hoje eu estou em um local que eu gasto 4 euros por vez que eu gasto 8 euros por semana, então dá 32 euros no mês, fechou? Mas isso é caso eu fique aqui. Se eu for para um lugar que é 30 minutos de distância, eu vou pagar apenas 1 euro, então eu gasto ali 2 euros por semana e no final, né, eu vou gastar 8 euros por mês. Então você entende que é variável, mas é um custo que tem, beleza? É questão de energia. Quando você compara com uma casa, você tem que pagar, né? Energia. No Brasil é Celsa, enfim, aqui em Portugal é a EDP, se eu não me engano. Então você tem esse gasto com energia. Já aqui na autocaravana, a gente tem placa solar. Então toda a energia, exemplo, questão dessas luzes que são ligadas, é através da minha placa solar. Eu não tenho esse gasto a mais, beleza? O que eu preciso às vezes é abastecer a minha estação de energia portátil, que eu uso para carregar meu computador, para trabalhar, porque eu utilizo bastante e se eu ficasse usando toda do motorhome, eu não iria conseguir com apenas energia solar. Então ali de 3 em 3 dias, 4 em 4 dias eu tenho que recarregar a minha estação de energia. Mas eu gasto uns 40 minutos ali para recarregar e eu posso fazer isso em qualquer tomada. Seja pública, seja quando eu vou cortar o cabelo, seja se for numa padaria, eu coloco para carregar porque ela é bem pequena, ela não atrapalha tanto, beleza? Então esses são os gastos, porém tem um outro gasto que é com gás. Exemplo, a nossa água quente aqui, a gente não aquece ela com energia elétrica, com energia da painel solar, a gente aquece ela com o gás. Então esse gás a gente tem que ficar comprando a botija. Outra coisa que esse gás faz também é manter a nossa geladeira refrigerando. Aí ela utiliza o nosso gás, beleza? Minha experiência, a gente está 4 meses aqui e a gente gasta um gás por mês, beleza? Dá uma média ali de 36 a 38 euros por mês com gás aqui de Portugal. Eu não sei os valores em outros países, mas essa é a nossa média. Se eu não me engano, essa botija é de 12 litros. Eu posso estar bem enganado. Ou é 12, 8. É algo nessa média assim, eu posso estar enganado. Mas essa é a nossa média. Fechou? Então a gente gasta ali uns 38 euros com gás. A gente gasta, vamos botar ali, uns 60 euros de gasóleo quando a gente fica andando, rodando um pouco. Então aí já dá 100 euros por mês com gastos específicos do motorhome. Não vou colocar gasto de alimentação aqui, beleza? Porque cada pessoa vai ter o gasto de alimentação sua. Quando a gente está nesse local aqui, a gente gasta 32 euros com serviços de água limpa, despejar água suja. Então vai dar uma média ali de 132 euros. Porém, tem algo que algumas pessoas esquecem. A gente está dentro de um carro. E esse carro, ele tem que ter revisão, ele tem que ter todo um trabalho. Exemplo, agora a gente vai fazer um alinhamento e balanceamento do carro. Eu vou gastar 100 euros. No mês passado, eu tive que trocar o óleo, então eu gastei mais 100 euros. 100 e alguma coisa, não lembro o valor exato. Enfim, então você também tem os gastos com o seu carro, igual você tivesse o carro normal, porém aqui você acaba andando um pouco mais, tem que ter algumas revisões diferentes, então a gente gasta ali, vamos supor, agora com gastos de carro a gente vai ter gastado 200 euros ali em 4 meses, ou seja, 50 euros por mês se fosse dividir por 4, mas caso o seu carro venha dar algum problema maior, então você vai ter um gasto maior. Até hoje a gente não teve nenhum problema, graças a Deus. É apenas revisões, coisas que a gente tem que estar fazendo mesmo. Troca de óleo, alinhamento, enfim. Outra coisa é se você gastar a roda, ou seja, você vai ter que trocar as rodas, os pneus, né, na verdade. Você vai ter que trocar os pneus. Eu ainda não sei mais ou menos qual que é o valor dos pneus, mas é basicamente isso. O que eu quero que você entenda é, de gastos específicos do motorhome, é essa média de 130 a 150 euros. No Brasil, talvez seja mais caro, mais barato, eu não sei como é que funciona os locais para fazer serviços aí, se tem água gratuita, se tem lugares para despejar gratuito, enfim, é essa nossa média ali com o motorhome. Não é um valor caro, é como se a gente estivesse dentro de uma casa, então esse é o valor que a gente gasta para literalmente ter uma casa. Eu acho que vale super a pena. Até se você quer poupar, ou se você quer ter esse estilo de vida, se você quer literalmente explorar o mundo, né? Gosta de viajar, a gente trabalha com a internet, então a gente é nômade digital, então a gente consegue ter essa liberdade de trabalhar enquanto viaja. Beleza?
Então eu acredito que seja isso, os nossos gastos. Eu acho que esse vídeo deu para tirar bastante dúvida aí da galera que pensa em vir morar dentro de um motorhome ou uma autocaravana aqui em Portugal. Você gasta muito menos que se você pagasse um aluguel, então vale a pena você comprar uma autocaravana e morar dentro dela. Então é isso, se inscreve no meu canal para você acompanhar, né, uma rotina ali de um casal que mora dentro de um motorhome aqui na Europa. No próximos conteúdos, né, porque no próximo mês a gente vai acabar fazendo viagens dentro de países da Europa e eu quero trazer tudo para vocês aqui no YouTube, fechou? Então até o próximo vídeo e tamo junto!